A maioria dos caras acima dos 40 se olha no espelho e vê a mesma coisa ano após ano. Trapézio murcho, ombros caídos e aquela sensação de que o shape tá forte. Mas falta alguma coisa. Vamos direto ao ponto? O trapézio é, de longe, o músculo mais mal interpretado da academia. E é exatamente por isso que ele quase nunca cresce, principalmente depois dos 40. Já ouviu essa, né? Só cresce trapézio quem nasceu com a genética certa. Ou então aquela clássica, faz uns encolhimentos no final do treino que tá resolvido. Esse tipo de pensamento é o que te mantém estagnado. O que acontece na real é simples. A maioria trata o trapézio como se fosse um extra no treino. E quando percebe que está travando o visual do corpo todo, já foram anos de vícios ruins, postura torta e progresso que não aparece. Mas escuta isso. Ainda dá tempo de virar o jogo, porque esse músculo responde rápido quando você sabe o que está fazendo. E quando acerta a mão no treino, o visual muda por completo, de frente, de lado e principalmente de costas. Você deixa de parecer só mais um cara que treina e vira aquele que os outros abrem espaço sem nem perceber. Não é sobre chamar atenção, é sobre finalmente ter um físico que entrega o esforço que você vem colocando há anos. Só que tem um detalhe: se você continuar com a mesma abordagem esperando resultados diferentes, vai só perder mais tempo. E vamos combinar, tempo é justamente o que você não quer desperdiçar mais. Então hoje, o papo é direto. Sem enrolação. Só os 3 exercícios de trapézio que realmente funcionam para quem passou dos 40, testados, comprovados e aplicados por quem vive isso na prática. Mas antes de chegar neles, tem algo que você precisa entender. Saber os exercícios certos não vale de nada se você ainda está cometendo os mesmos erros que fazem seu trapézio continuar murcho. E a maioria erra aí, não no treino, mas na forma de enxergar e ativar esse músculo desde a base. É por isso que a gente começa por aqui. Os 3 erros mais destrutivos que travam seus ganhos de trapézio. E como consertar isso de vez. Porque quando você acerta a fundação, aí sim o crescimento começa. Se isso já está fazendo sentido, já se inscreve no canal. Porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua forma de treinar. Erro 1. Ignorar a base do trapézio. Vamos imaginar a cena. Você entra na academia, pega 2 halteres, dá uma olhada rápida no espelho e começa a encolher os ombros. Parece certo, né? Mas o problema nem está aí. A raiz da estagnação começa antes do primeiro movimento. Começa na forma como você se posiciona. A maioria dos caras treina com a postura destruída. Cabeça projetada para frente, ombros curvados, coluna torta. Isso tudo vira o normal, sem a gente nem perceber. É o trânsito, o computador, o celular. Tudo te colocando numa posição que atrapalha direto o funcionamento do trapézio. E sabe o pior? Quanto mais o corpo se acostuma com essa postura caída, mais difícil fica ativar o músculo de forma eficiente no treino. E olha só, o trapézio não é só músculo de encolhimento. Ele estabiliza, ele sustenta. E se sua escápula está solta, virada para fora ou simplesmente sem controle, esquece a ativação muscular de verdade. Você pode até sentir alguma coisa, mas não é crescimento. É compensação. E compensação não gera volume. Isso só sobrecarrega o pescoço, trava os ombros e alimenta aquele ciclo eterno de dor e falta de progresso. A fundação do trapézio é a escápula. Se ela não está firme, alinhada e bem controlada, o músculo não trabalha como deveria. E não importa se você está usando carga pesada ou fazendo movimento lento, sem base, não tem construção. É como tentar erguer uma casa em cima de areia fofa. No começo parece que vai, mas logo tudo desmorona. Agora, não estou dizendo que você precisa virar um robô com postura de atleta olímpico. O que você precisa é consciência. Saber alinhar as escápulas, corrigir o peito, manter a coluna neutra.
tanto no treino quanto fora dele. Porque postura não é um detalhe, é o ponto de partida. E se você começa torto, tudo que vier depois vem comprometido. Quer crescer trapézio? Então começa com o básico. Alinhe seu corpo antes de qualquer repetição. O simples ato de manter o peito aberto, o abdômen firme e a escápula travada já muda completamente o estímulo. A diferença é brutal. Você sai de um movimento genérico e entra numa execução que ativa o músculo de verdade, no ângulo certo, com a tensão certa. Mas presta atenção, isso não é sobre parecer bonito no espelho. É sobre performance e resultado. E quando você corrige essa base, não só o trapézio começa a responder, como toda a sua postura melhora junto. Você ganha presença, ganha estabilidade, ganha respeito, sem dizer uma palavra. E isso é só o começo. Porque o próximo erro é aquele que está sabotando seus ganhos, mesmo quando você acha que está treinando do jeito certo. Erro 2. Volume baixo, resultado zero. Sabe aquele cara que treina direitinho, faz o movimento certo, sente o músculo trabalhar, mas o corpo não muda? Provavelmente ele caiu na armadilha mais comum de quem já passou dos 40. Falta de volume real de treino. Parece que está tudo funcionando, mas no fundo, o estímulo é fraco demais para gerar crescimento. A maioria dos homens nessa faixa etária encara o trapézio como um detalhe. Joga ali umas 2 ou 3 séries no fim do treino de ombro ou costas e acha que está resolvido. Mas o que eles não entendem é que esse músculo é teimoso. Ele já trabalha o dia inteiro, segurando postura, ajudando na tração, estabilizando o corpo. E por isso, ele não vai crescer com esforço meia-boca. O trapézio, principalmente em homens acima dos 40, é cheio de fibras resistentes à fadiga. Ou seja, ele aguenta pancada. Só que isso também significa que ele precisa de estímulo mais forte e mais constante. Um treino leve uma vez por semana simplesmente não faz cócegas nesse tipo de fibra. Quer ver esse músculo aparecer? Então comece a tratá-lo como protagonista. 12 séries semanais, no mínimo, distribuídas em 2 ou 3 treinos com foco em diferentes regiões, alta, média e inferior. Não precisa sair esmagando peso todo dia, mas sim aplicar estímulo frequente, com execução limpa e sobrecarga progressiva. Isso é o que quebra a barreira do quase e acelera o resultado de verdade. E tem mais. Quando você dá ao trapézio a atenção que ele merece, o resto do corpo responde junto. A postura melhora. A força de puxada aumenta. A estabilidade dos ombros cresce. É um efeito dominó. Mas ele só começa quando você sai da zona de conforto e começa a treinar esse músculo como ele precisa ser treinado. E mesmo que você já esteja fazendo o básico, tem mais um erro que pode estar segurando seus ganhos. E ele mora justamente na forma limitada como você enxerga esse músculo. Erro 3. Só treinar a parte de cima do trapézio. Fala a verdade. Quando você pensa em treinar trapézio, o que vem à cabeça? Aposto que é aquela parte alta, entre o pescoço e o ombro. Aquela que aparece quando o cara encolhe os ombros ou usa uma regata. Mas isso aí é só a pontinha do iceberg. O trapézio é um músculo gigantesco, que desce até o meio das costas. E ignorar suas outras regiões é um erro que custa caro. A parte média e inferior do trapézio são as responsáveis por dar largura, estabilidade e estrutura ao seu corpo. A média puxa as escápulas para dentro. O famoso movimento de retração que dá aquele visual de asa aberta nas costas. Já a inferior puxa para baixo e ancora tudo. Sem elas, o topo do trapézio até cresce, mas em cima de uma base instável e desequilibrada. Esse desequilíbrio não é só estético. Ele interfere na postura, na performance e até na saúde das articulações. Ombros desalinhados, dores crônicas no pescoço, limitação em movimentos acima da cabeça. Tudo isso pode ser consequência direta de um trapézio mal treinado, ou melhor, parcialmente treinado. O que a maioria faz é repetir o mesmo padrão,
shrugs, shrugs e mais shrugs. E isso só reforça o topo, deixando o resto fraco. O resultado? Um visual truncado, pesado em cima e vazio embaixo. Parece que está sempre inacabado. Como se o corpo tivesse sido montado com pressa, sem pensar na harmonia. Agora, quando você inclui movimentos que realmente ativam essas porções esquecidas, a coisa muda. Você ganha profundidade no meio das costas, firmeza na base e aquele visual tridimensional que faz a diferença, tanto de camisa quanto sem. Então, da próxima vez que for treinar trapézio, lembra disso. Se você só está sentindo o pescoço e os ombros, tem algo errado. Porque o trapézio de verdade é muito mais do que um encolhimento bem feito. E agora que a gente desarmou os erros, é hora de construir. Porque os próximos exercícios são os que realmente fazem o trapézio crescer. Com foco, precisão e resultado. Exercício 1. Remada curvada. Se tem um exercício que entrega resultado real e ainda é esquecido pela maioria, é a remada curvada com pegada larga. Muita gente evita esse movimento por parecer velho ou sem graça, mas a verdade é que ele ativa as regiões mais negligenciadas do trapézio com uma eficácia brutal, principalmente depois dos 40, quando cada repetição precisa valer a pena. A mágica desse exercício está na mecânica. Ao inclinar o tronco para frente e abrir a pegada, você tira o foco das dorsais e joga toda a atenção nas fibras do meio e da base do trapézio. É ali que a maioria dos treinos falha, e é ali que esse movimento brilha. Cada puxada, quando bem feita, força suas escápulas a se retraírem e descerem ao mesmo tempo. Isso ativa duas funções essenciais do trapézio em um só movimento. Mas claro, como todo exercício simples, ele é fácil de fazer errado. A galera tende a usar muito peso e pouca consciência. Resultado? Movimento roubado, lombar sobrecarregada e zero ativação onde realmente importa. O segredo aqui não é o peso, é o controle. Pensa no seguinte: seus braços são só cabos. Quem puxa de verdade são suas escápulas. É esse ajuste mental que transforma um exercício comum em uma máquina de crescimento muscular. E tem mais. Quando você começa a ativar a parte média e inferior do trapézio com frequência, sua postura começa a mudar até fora da academia. Ombros mais alinhados, peito mais aberto, sensação de firmeza na coluna. É como se o corpo encaixasse melhor. E essa transformação vai além do físico. Você anda diferente, treina diferente, passa uma imagem diferente. Pouca gente entende o poder que um músculo bem treinado tem na percepção do corpo todo. O trapézio, quando desenvolvido por inteiro, dá um ar de solidez, de estrutura bem construída. E isso começa com movimentos como a remada curvada com pegada ampla, técnica pura, execução consciente e aquele foco que separa os caras que treinam dos que realmente constroem. Inclui esse exercício com consistência, sem pressa, sem ego. Constrói a base e assiste como todo o resto se encaixa com mais facilidade. Por que o próximo exercício? Esse vai direto no que a maioria tenta construir, mas quase sempre com o movimento errado. Exercício 2. Elevação guiada com barra EZ. Se tem um movimento que transforma completamente o visual da parte superior do corpo, e ainda assim é feito nas coxas pela maioria, é a elevação com barra EZ. Muita gente chama de encolhimento vertical, ou upright row, mas o nome pouco importa. O que conta aqui é o efeito que esse exercício tem nos detalhes, que fazem um físico saltar aos olhos. Largura, volume e definição entre ombro e pescoço. O que torna essa variação especial é o controle total. Não tem espaço para pressa, não tem espaço para roubo. A barra EZ permite uma pegada mais confortável, semi-neutra, que protege os punhos e reduz o estresse nos cotovelos. Algo que, depois dos 40,
faz toda a diferença. Você não quer um exercício que destrói as articulações. Você quer um que construa músculo sem custo desnecessário. E é exatamente isso que esse aqui oferece. Mas tem um porém. A maioria encara esse movimento como mais um exercício de deltoide. E aí, claro, os resultados no trapézio nunca aparecem. A sacada está em inverter o foco. Em vez de pensar nos braços subindo, pense nos cotovelos liderando. Eles são os motores do movimento. Quando você eleva os cotovelos com intenção, com a barra colada no corpo e a escápula participando do topo da puxada, o trapézio responde com tudo. E aí entra o detalhe que separa os que treinam dos que só fazem exercício: a pausa. No topo da repetição, você precisa travar por 1 segundo, puxar a escápula levemente para trás, como se quisesse juntar os ombros por dentro. Essa mini retração ativa não só a parte superior, mas a média do trapézio, criando um estímulo completo que vai além da estética. Melhora sua estabilidade e deixa o ombro mais seguro em todos os outros movimentos. Agora, junta isso com uma descida controlada, sentindo o músculo alongar sob carga. Nada de deixar a barra despencar. O alongamento controlado é onde grande parte do crescimento acontece. E quanto mais tempo você passa nessa fase, mais seu corpo entende que precisa se adaptar, ou seja, crescer. Com o tempo, essa prática gera uma transformação silenciosa, mas visível. O espaço entre seus ombros e pescoço vai desaparecendo. A linha do trapézio começa a subir. A silhueta ganha imponência. E aquele visual sem forma dá lugar a um físico com presença, que preenche camiseta, polo, regata, qualquer roupa. É o tipo de detalhe que separa um corpo ok de um corpo que impõe respeito sem esforço. Agora, se você achava que encolher o ombro com qualquer halter já resolvia isso, o próximo exercício vai te mostrar por que o clássico ainda reina, mas só quando é feito do jeito certo. Exercício 3. Encolhimento com halter. A gente precisa falar sobre um dos exercícios mais subestimados e mal executados da academia: o bom e velho encolhimento de ombros com halteres. Quase todo mundo faz. Quase ninguém acerta. E é por isso que, mesmo depois de anos repetindo o movimento, os trapézios continuam do mesmo jeito, sem volume, sem presença, sem impacto visual. A verdade é que a maioria só pega o peso e começa a subir os ombros sem pensar em nada além da carga. Ombros para cima, repete, repete, solta e parte para outro exercício. Mas escuta isso: trapézio não responde à pressa. Ele responde à intenção de movimento. E nesse exercício, isso significa pausa, controle e foco absoluto na contração. Primeiro ponto: postura. Se você começa torto, com as escápulas frouxas e a cabeça jogada para frente, já perdeu metade do estímulo. Encolher o ombro com a coluna desalinhada é como tentar apertar o freio com o carro desligado. Não vai funcionar. A base aqui é estar ereto, peito ligeiramente elevado, abdômen firme, halteres ao lado do corpo, nada mais. Aí vem o que separa os resultados da frustração. A subida precisa ser direta e limpa. Nada de girar os ombros, nada de puxar com o braço. A ideia é levar os ombros para cima como se quisesse encostar nas orelhas. E quando chegar lá em cima, não solta de imediato. Segura. 2 segundos de contração real. É nesse ponto que o trapézio começa a se desenvolver de verdade. É ali que o músculo entende que precisa crescer. E depois vem a parte mais ignorada, e uma das mais importantes: o alongamento. Quando você desce o peso com calma e sente o músculo esticar no final da amplitude, ativa fibras que só respondem sob tensão prolongada. Esse alongamento sob carga é o que dá densidade. É o que esculpe aquele trapézio que parece pendurado nas costas, com volume visível, mesmo quando você está só andando por aí. E não se engane,
Não precisa carregar o maior peso da academia. Precisa repetir com qualidade. Precisa acumular fadiga real. Precisa fazer cada série contar. Porque o trapézio é um músculo que responde ao acúmulo. Quanto mais tempo sob tensão, maior a chance de crescimento. E esse exercício, quando feito da forma certa, entrega isso como nenhum outro. Agora que você viu o que realmente funciona, tem mais uma carta na manga. Um bônus que poucas pessoas usam, mas que pode dar o toque final no seu treino de trapézio. Bônus: Caminhada do Fazendeiro. Às vezes, o que mais falta no treino não é mais uma repetição ou mais carga. É aplicar o tipo certo de esforço. E se tem um movimento que entrega isso com brutal eficiência, é a boa e velha caminhada do fazendeiro. Não tem mistério, não tem firula. Só você, 2 pesos pesados e o desafio de manter tudo no lugar enquanto caminha. Parece simples, mas na prática é um tapa na cara do trapézio. Esse exercício ativa o músculo exatamente como ele trabalha na vida real, sustentando. Não é um movimento dinâmico, é isométrico. O tempo todo o trapézio está ali, segurando suas escápulas, travando sua postura, mantendo seus ombros na linha certa. E quando feito com consciência, isso transforma sua estrutura. A beleza da caminhada do fazendeiro está na exigência contínua. Não tem descanso entre as repetições, porque não tem repetição. É tudo tensão o tempo inteiro. Cada segundo andando com os halteres pesando nos braços é um lembrete para o seu corpo. Ou você se fortalece, ou desmonta. E quando o corpo escolhe se fortalecer, o trapézio cresce, literalmente. E tem mais. Esse exercício não trabalha só a parte de cima. Ele aciona todas as porções do trapézio, de forma integrada, superior, média e inferior ao mesmo tempo. Isso sem contar os bônus. Melhora do core, mais firmeza nas pernas e um impacto direto na forma como você se movimenta no dia a dia. Sabe aquela postura que impõe respeito antes mesmo da pessoa abrir a boca? Ela começa aqui. O segredo para extrair tudo desse movimento é manter a postura o tempo todo. Não deixe os ombros caírem. Segure os halteres com força, peito aberto, olhar à frente. Cada passo deve ser firme, controlado. Nada de andar arrastado, nada de pressa. 30 a 40 segundos bem executados são o suficiente para acender o trapézio de um jeito que você nunca sentiu antes. A caminhada do fazendeiro não é sobre carga máxima, é sobre resistência. E quanto mais você resistir, mais seu corpo responde. Use ela como finalizador, como teste, como ritual. E com o tempo, vai perceber que não é só seu trapézio que mudou, é a forma como você se carrega no mundo. Agora que você tem todos os elementos, chegou a hora de juntar tudo e virar a chave de vez. Você já viu de tudo. Os erros que travam seu crescimento, os ajustes que liberam o potencial do trapézio e os 3 exercícios que realmente fazem esse músculo responder, mesmo depois dos 40. E agora? Agora é com você. A verdade é que o problema nunca foi a idade, nunca foi genética. Foi o plano errado, os movimentos mal feitos, o volume insuficiente e a velha mania de tratar o trapézio como um extra, e não como um pilar do seu físico. Mas isso acabou hoje, porque agora você tem a base, tem a estrutura, tem o treino que ativa o trapézio como ele precisa ser ativado, com intenção, técnica e consistência. E o melhor? São só 3 movimentos, bem feitos, com foco e repetidos semana após semana. É isso que muda o jogo. Não é mágica, é decisão. Então me diz, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que clicou aí na sua cabeça depois desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E lembre-se, depois dos 40,
O segredo não é treinar mais. É treinar melhor, com propósito, com clareza e com uma execução que mostra que você entende o que está fazendo. A diferença entre um corpo que para no tempo e um que continua evoluindo está nas escolhas que você faz a partir de agora.